Oi, gente, sou Anderson Brasil, bem-vindos à minha casa, bem-vindos ao meu mundo. E hoje, pessoal, eu queria dar continuidade àquele bate-papo da gente sobre as nativas em vaso. E aí queria retomar aquele trechinho lá que eu falei para vocês, que existem algumas pessoas, né, que cuidam de plantas e que elas não recomendam que você, por exemplo, faça o cultivo de uma planta dessa, por exemplo, a partir da semente. E são aquelas verdades absolutas, né, pessoal? Que são pessoas que monopolizam a crença, algumas teorias. E aí hoje eu queria falar para vocês a respeito dessa teoria de que, por exemplo, você deveria comprar, por exemplo, uma planta dessa. Essa planta ela tem 8 anos. Ela está comigo há 8 anos. Primeiro que eu acho que você não consegue comprar uma planta dessa. Isso aqui, pessoal, é um oiti. É também conhecido como oitizeiro, a nativa brasileira da Mata Atlântica. Então a gente encontra isso aqui em Minas, encontra na Bahia, mas a gente encontra também lá no norte. Por exemplo, eu já vi espécime dessa lá no Pará. Só que tem uma questão, né? Quando as pessoas falam que não vale a pena você cultivar uma planta dessa desde a semente, porque ela demora muito tempo para crescer, né? E essa teoria vai de encontro àquilo que eu acredito, que, por exemplo, a relação que eu tenho com essa planta, eu trouxe ela lá do Tocantins, ela nasceu de uma semente, eu tenho uma relação de 8 anos com essa planta. E para manter essa planta viva, pessoal, tem que ser muito amor, muito cuidado, muita atenção. E esse cuidado, ele decorre da relação que eu tenho com a planta, né? Da relação que eu tenho com a natureza. E aí essas pessoas falam que você tem que adquirir para não perder esse tempo, né? Que na verdade para mim não é perda de tempo. Na verdade você está investindo na tua relação com a natureza. Isso aqui para mim, pessoal, nada mais é do que uma meditação. Em eu retirar essa planta, fazer a adubação dela, fazer a poda dela. E por que o cultivo dessa planta, pessoal, é difícil? O oitizeiro eu tentei diversas vezes quando eu residi ainda lá no Tocantins. O celular descarregou. Então, quando eu residi lá no Tocantins, eu tentei fazer uma extração de uma planta dessa do solo, ainda uma muda pequena. Mas o oitizeiro, pessoal, como o cupuaçu e outras plantas, a extração do filhote de solo é muito complicado. Geralmente as plantas não sobrevivem. Essa planta ela chega de 8 metros a 15. Por exemplo, aqui tem um bairro aqui em Salvador chamado Campo Grande. Tem umas árvores que tem mais ou menos isso, 15 metros de altura. E aí, essa planta é um exercício para minha paciência, porque assim, o menor descuido em relação à rega e à adubação, essa planta morre. Então ter essa planta comigo há 8 anos de vida é para mim um prêmio. E aí quando eu fiz o cultivo dela, eu arrisquei fazer isso aqui, né, que a gente chama de planta sobre a rocha. As raízes dela abraçaram essa pequena rocha. Então assim, todas as vezes que eu tiro para fazer adubação, essa pedra aqui, ó, ela tá segura pelas raízes dessa planta. E aí, ó que lindeza. Como eu não posso ter todas essas espécimes da mata brasileira aqui em casa, até porque eu precisaria de uma fazenda, né, pessoal? Eu posso ter pequenas mostras como essa aqui. Então eu posso falar para vocês que eu tenho um pé de oiti em minha casa. E aí vocês vão perguntar, Anderson, e sobre esse solo? Esse solo particularmente, pessoal, eu tento recriar o solo lá do Tocantins. Então aqui eu tenho um barro, os pedriscos para manter esse substrato meio que airado, né, para os micro-organismos transitarem, se multiplicarem e cuidarem da matéria orgânica. E aí eu tenho também a matéria orgânica, que é aquele substrato que eu falei para vocês. Tem um videozinho, eu vou tentar colocar o card aqui novamente. Então aí na verdade é um estímulo para vocês que pensam em ter alguns espécimes em casa. E alguns dizem que é impossível. Não é impossível, pessoal. Na verdade, isso aqui é um processo pedagógico de formação da vida, de entender da dependência da planta de você e do seu cuidado para ela.
Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar intercalando, pessoal, porque a gente está na série lá dos bichos exóticos, né? Então o pessoal daqui do canal parte gosta dos bichos, parte gosta das plantas, e tem uma terceira linha que gosta dos dois, né? Então assim, eu vou estar intercalando, vou estar colocando os vídeos das nativas e os vídeos dos bichos exóticos. Forte abraço para vocês.